Oi, eu sou a Luísa. E eu sou a Giovana e nós somos editoras do BeFast Podcast. E no vídeo de hoje a gente vai responder a perguntas de vocês. Esperamos que gostem. Num cenário bem mais casual, né? Talvez um pouco mais próximo do podcast. Na verdade, a gente sempre vem tomar o nosso cafezinho e hoje a gente veio fazer isso com vocês. É isso aí, pessoal. E por que a gente resolveu fazer esse vídeo? Para atender um pedido de vocês, que tem algumas curiosidades sobre como é o nosso processo criativo, como surgiu o BeFast, algumas coisas sobre a nossa relação de irmãs. É disso que a gente vai falar hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever. Fica aí também um convite para deixar uma curtida nesse vídeo se você estiver gostando e deixar o seu comentário. Conversa casual hoje, né, pessoal? Vamos lá, pergunta por pergunta. Deu pra entender, né? Eu vou começar com a Manuela. Vamos! Como surgiu a ideia do Bi? Amo acompanhar vocês. Muito obrigada! A ideia do Bi surgiu porque basicamente o Bi já existia, só que só entre a gente. Na nossa vida pessoal. Não, sem brincadeira, a gente sempre conversou um monte sobre Fórmula 1. É, porque a nossa casa foi uma casa que sempre assistiu Fórmula 1. Isso. E claro que conforme nós fomos crescendo, a gente também foi acompanhando outra... Olha a chuva! Meu Deus! A gente foi acompanhando do nosso jeito e misturando referências que as pessoas mais velhas que nós, tipo nosso avô, nosso pai, não misturavam necessariamente, claro. Sim, eu acho que a gente também pegou uma fase mais pop da Fórmula 1. A minha amiga de faculdade, a Tatá, também, a gente começou a conversar sobre isso. E basicamente a Fórmula 1 foi tomando uma proporção de algo que a gente sempre tava querendo conversar sobre. E eu acho que a gente sempre brincou, tipo, isso devia ter sido gravado, isso devia ter sido um podcast, tudo bem. Mas eu acho que aquela viagem que a gente fez, só nós duas, pra Nova York, foi uma viagem que a gente só falou de Fórmula 1. Sim, ficou uma coisa dia até chata. Inteiro. Não, e estávamos só nós, então, né? Sim. Era mais simples, mas era uma coisa assim, uma via uma coisa, eu lembrava de alguém. Sim. Uma via uma coisa, eu lembrava de uma história. E aí, ali eu acho que foi onde, tipo, a sementinha realmente foi plantada. Porque daí a gente voltou, a gente gravou um episódio piloto que nunca foi ao ar e nem nunca irá. Nunca irá. Porque a gente tinha medo que a gente tivesse, muita piada interna, que a gente não tivesse dinâmica de conversa, que não fosse... E que a gente aguentasse literalmente fazer um programa de, sei lá, 40 minutos, tempo, uma hora, enfim. E deu tudo certo. Não sei se tu concorda com isso, mas pra mim, tipo, aquela viagem foi um marco, assim, pra gente ter decidido fazer. Foi, porque também a gente ficava o dia inteiro convivendo uma com a outra também. Sem fazer outras coisas, sem não isso. Então a gente conversou um monte, a gente teve várias ideias. E aí disso a gente começou a implementar uns testes, umas coisas e fomos vendo onde é que ia ir. Isso. A Luana, como e quando começou o BeFast? Então a gente já respondeu. Mas eu escolhi essa pergunta porque ela também perguntou como escolheram o nome. Nossa, e eu tava olhando porque a gente usou o Notion pra se organizar, né? Sim. Então ainda tem os arquivos de quando a gente começou a falar do BeFast. Esses dias eu Tinha algumas opções de nomes, Sim, né? tem uma lista de nomes que Nossa, até hoje tá na nossa... Eu não lembro quais eram as outras opções. Nossa, e a gente pensou, tipo, Fastcast, antes do BeFast. Porque eu lembro que tinham algumas coisas que pra gente eram importantes. Então, assim, a gente fez o BeFast numa época em que a Fórmula 1 notificou muitos criadores gringos pedindo que os criadores parassem de usar o F1 nos arrobas, nos nomes, pelo direito de marca. Porque F1 é uma marca, né? Tem que ter um direito de uso pra usar. Exato. Então a gente tava muito ligadas nisso, então a gente já sabia que não seria arroba F1, nem nenhuma outra marca registrada. Isso. E isso é uma coisa muito difícil, porque Paddock é marca registrada, F1 é marca registrada. E também pra não dar a entender uma coisa que não é, sabe? Isso, tipo, notícias do Paddock, tipo o quê? A gente tá aqui em Porto Alegre. E ninguém aqui é jornalista também. Por exemplo, a Ju Serrazoli, que é uma jornalista, e o dela é no Paddock da F1 com a Ju. Sim, literalmente, ela está no Paddock da F1 e nos leva com ela, sabe? Isso, e eu lembro também que tinha uma outra preocupação, que fosse um nome simples, mas ao mesmo tempo um nome ou que fosse internacional, ou que fosse um nome facilmente entendível. Sim, porque BeFast é em inglês, mas todo mundo consegue falar BeFast numa boa. BeFast. E seria fácil de escrever, fácil de falar. Mesmo as pessoas que não têm domínio de outras línguas entenderiam o que quer dizer. E também a gente queria que fosse uma coisa que fosse bastante falada no meio. Mas a gente não queria mudar o sentido de nenhuma palavra. Sim, eles falam bastante. Be fast. Você deve be fast. Fulano não foi fast o suficiente. E eu gosto muito da rima também. Be fast podcast. Mas foi mais ou menos por isso, foi meio por eliminação. E eu não lembro quais eram as outras. Não, tinha umas Podfast, Fastcast, tinha umas coisas assim. Não, BeFast é o melhor de todos. Ai, que bom que foi BeFast, né? Agora a Carol. Vocês já pensaram em tornar o BeFast algo profissional? Tipo, ser o ganha-pão de vocês? A pergunta que eu não quero calar. Então, primeiramente, um contexto. Eu acho que a maioria das pessoas que nos acompanham, especialmente no Instagram, porque a gente posta stories todos os dias, enfim,
sabe que a gente trabalha, nós duas temos nossos trabalhos para além do Bifest. O Bifest não paga as nossas contas. Nem perto disso. Nem perto disso, e nem é o nosso intuito nesse momento ou quando a gente começou a fazer o Bifest. Isso aí, isso é uma coisa que eu acho bem importante. Tipo, a gente nunca fez com o intuito de trabalhar com isso. Sempre foi pra ser uma coisa legal, uma coisa diferente. Inclusive, a gente tem bastante resistência a esse aspecto de monetizar o nosso hobby. Porque apesar da gente lidar com responsabilidade, porque a gente entende que vocês colocam o tempo de vocês aqui e escolhem ver as nossas coisas ao invés de ver outras coisas, né? Então, assim, a gente procura ter responsabilidade, trazendo conteúdo com constância, com divertimento, com, né? Tudo isso. Mas a gente tinha e ainda tem muito receio de que o nosso hobby virasse o nosso trabalho e ele deixasse de ser um hobby pra gente. E também tem várias características, por exemplo, a gente sempre tenta trazer uma coisa autêntica, uma coisa, enfim, que tenha realmente a nossa personalidade. Eu acho que algumas isso coisas... não é uma coisa muito comercial, né? Tem algumas coisas que Fala sério, né? Sim, imagina se um dia um episódio do Bifest, ele é patrocinado por 20 empresas diferentes. Todas essas 20 empresas vão querer aprovar cada palavra que a gente fala? Será que a gente vai poder falar, tipo, nossa, o Fernando Alonso foi um sem noção? Tipo, não pode. Ainda mais com não sei quantas outras pessoas assinando esse conteúdo como, olha, eu patrocino isso. Então, assim, não que não seja uma coisa legal. Veja, a gente sabe os e-mails que a gente recebe, as coisas que o pessoal nos chama. Com certeza, hoje, aonde a gente tá, a gente enxerga que o Bifest tem potencial de ser uma empresa muito lucrativa. Mas... Sim. Porque as pessoas vêm basicamente tentar nos puxar pra isso. Mas não é o nosso intuito, não paga as nossas contas, nem nunca pagou. Recentemente a gente fez a nossa primeira publicidade paga. Porque a gente achou que ia ser uma oportunidade muito legal. Muito legal de nos posicionarmos junto à nova emissora que transmite a Fórmula 1 no Brasil, que é a Globo. Nós não somos fechadas a fazer publicidades e tal, mas nós somos muito, 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 muito restritas. Sim. Porque a gente se dá essa liberdade e, enfim. A Jana, fora do Bifest, vocês são designers? Acho todos os layouts que vocês fazem lindos. Giovana, tu como a pessoa que faz todos os layouts. Eu, a moça do design, a moça da edição, não, eu sou bancária, eu sou formada em economia, eu trabalho, na verdade, com grafodocumentoscopia, que é uma coisa meio de análise de documentos e assinaturas pra ver se é verdadeiro, se não é. Pessoas de fora que glamorizam falam que é uma coisa meio CSI, pra mim eu não acho isso. Mas assim... Mas tá com um olho clínico, vou falar pra vocês. Vocês tomem cuidado com as coisas que o pessoal no TikTok põe. Isso aí no brechó, uma jaqueta assinada pelo Fernando Alonso. Gente, tem umas assinaturas aí que o pessoal tenta vender bem caro, que não é bem o caso. Mas não, nenhuma de nós é designer. A gente gosta muito dessas coisas, sempre. Eu lembro na faculdade que eu fazia parte da Liga de Mercado Financeiro da minha faculdade e que eu era diretora de marketing. Sem saber nada sobre marketing, mas enfim, na época isso consistia em cuidar do Instagram, das coisas. E a nossa presidente, na época, ela falava, olha, eu tenho certeza que um dia tu vai sair do banco pra trabalhar com alguma coisa de design. Olha aí, Porque com certeza ela é tipo headhunter de RH, de qualquer coisa. A Nath é muito boa, um abraço pra Nath. Mas não, ninguém é designer, a gente só gosta muito disso. E eu acho que da gente gostar tanto, a gente acaba fazendo muito e fazendo, a gente meio que consegue fazer alguma coisa. Tanto que se voltar nos primeiros posts do Bifest é uma desgraça, assim. Acho que a gente melhorou muito ao longo do tempo. Mas eu acho que faz parte, entendeu? Assim, na internet não pode ter medo de pagar mico. Ah, é? Porque com responsabilidade, mas vai pagar um mico, né? Enquanto não der certo, tudo é meio mico. É verdade. E aí eu já vou passar pra pergunta da Josi, que ela pergunta, vocês trabalham só com a internet? Nem com a internet. Então, a gente já respondeu mais ou menos isso, A Gi falou que ela é bancária, eu sou advogada. Isso. Também atuo na minha área. Não, a gente não trabalha com a internet. Aliás... A gente recusa a publi, a gente diz não pra e-mail todos os dias. Todos os dias. Mas eu tenho curiosidade de saber o que a gente faria se um dia a gente resolvesse que seria o nosso trabalho. Eu fico pensando assim, que máquina a gente instalaria dentro de casa. Não, tu não fica pensando isso às vezes? Porque a gente meio que faz uma super... A gente leva o Bifest muito a sério. Isso. Já entram 2 posts por dia. Já entra um podcast toda semana. Sim, sabe? As coisas YouTube toda semana. As coisas têm horário pra acontecer. A gente posta story o tempo inteiro. Pô, agora deu o GP da China, a gente tava madrugando pra fazer conteúdo, tipo assim, a cobertura das coletivas de imprensa na hora que elas aconteciam. Isso. Tipo assim, olha, que trouxa que trouxa que eu sou de ter ficado acordada fazendo isso por um hobby, sabe? Eu podia ter ficado dormindo. Mas a gente gosta de fazer as coisas direitinho, sabe? Não, óbvio, né? E com responsabilidade também, porque é o nosso hobby, mas as pessoas que acompanham... Mas enfim, eu tenho curiosidade de saber o que a gente faria ser. Ó, a Ellen Vitória. Que dicas vocês dão pra quem quer começar a gravar sobre F1, mas não tem os equipamentos certos pra isso? Bom, nós já estivemos nessa situação. Olha, eu vou dizer uma coisa, espero que não soe muito coach da minha parte.
Mas eu diria, comece. Sabe? Porque provavelmente, se você nos mandou uma caixinha no Instagram, celular com internet você tem. Então, eu diria comece. Sabe? Eu acho meio coach isso que tu falou. Brincadeira. Não, ó, mas assim, ter um microfone bom é legal, ter Sim. uma luz legal é bom. Sabe? Olha, tem muitas coisas que ajudam muito e realmente melhoram a qualidade do trabalho, mas só de você ter essa preocupação de querer fazer um bom trabalho, sabendo quais são os teus limites de recurso, pra mim já mostra que você vai procurar fazer um bom trabalho. Então eu te diria, tratando com comece. responsabilidade. Não, e sabe o que eu acho? Especialmente se a gente for olhar pra TikTok, enfim, esse tipo de rede, a gente tá acostumado a ver umas pessoas, assim, normais do povo, do nada, que viralizam porque fazem uma coisa totalmente normal da sua vida. Sim. Sabe? Eu acho que o conteúdo, ele sobe acima das coisas, sabe? Sim. Eu acho que é mais importante a gente ter um conteúdo interessante, às vezes começar o vídeo com uma frase que chame atenção, ou falando de uma forma boa, clara de ouvir. Olha, eu acho que tem dois aspectos disso que tu tá falando, que são, assim, nortes pra gente no Bi, que eu acho que são muito bons de você seguir. Mesmo que você não crie conteúdo de Fórmula 1, mas que você crie conteúdo pra qualquer na coisa. internet. O primeiro deles é, faça um conteúdo que seja relevante. Em qual sentido? Por que alguém vai querer seguir mais uma conta de Fórmula 1? Ou então, por que alguém vai querer seguir mais um perfil de um advogado? Sabe? Enfim, não acho que se aplica só a esse caso. Porque já tem muita gente fazendo. Então, assim, faça uma coisa que seja a sua cara e que seja diferente. Porque aí as pessoas não vão precisar escolher entre um ou outro. O teu conteúdo vira uma adição. Sabe? Eu sigo fulano, Beltrano e a Ellen. Sim, exatamente. Sabe? Eu acho isso. E pegando um conteúdo que muita gente faz, inclusive o Bifest já fez muitas vezes. Resumo de corrida. Segunda-feira o pessoal posta resumo do que aconteceu na corrida. Isso. Que aí a pessoa, tela verde com imagem passando atrás. Quantas pessoas não fazem um vídeo exatamente assim todas as vezes? No momento em que tu faz um vídeo que já fica com uma proposta um pouco diferente, ele já chama atenção, sabe? Já fica uma coisa diferente do que o que tá todo mundo fazendo. E essa pergunta me fez lembrar de uma coisa. Tem muita gente nova que chegou no Bifest nos últimos tempos. E eu não sei quanto tempo faz que a gente não fala sobre isso, mas o Bifest não replica conteúdo. Vocês já repararam? Por exemplo, Eu já reparei. Por exemplo, alguém vai lá e vence a corrida, né? Ainda bem, alguém vence a corrida. Não passa pelo Bifest. A gente não vai repostar, por exemplo, a equipe que vai fazer o seu card do seu vencedor. A gente não vai repostar a arte da Fórmula 1 winner, a fotinho do fulano. Porque a gente parte do princípio que vocês usam o tempo de tela de vocês com a gente pra alguma coisa que a gente produz. Não alguma coisa que vocês podem ir lá e vocês mesmos repostarem, entende? E assim, a gente parte do princípio que uma pessoa que vai seguir um perfil especializado, nichado de Fórmula 1, é uma pessoa que vai saber quem ganhou a corrida. Ou se não souber, ela vai seguir a Fórmula 1 e vai ver o post direto ali da boca de quem tá falando, sabe? Sim. Não tem por que a gente botar um story com isso. Né? E pelo amor de Deus, não leve pro pessoal. Se você é uma pessoa que faz esse story, olha, não tô pensando em ninguém nesse momento. Eu só, tipo, a gente tá falando da gente. Tá falando da gente. Uma outra coisa que a gente não faz também é especular coisa que as pessoas não querem que a gente especule. Então, assim, com todo respeito, olha, tava todo mundo falando ano passado, Fernando Alonso vai ser papai, vai ser papai, vai ser papai. O coitado fazendo de tudo pra que ninguém falasse sobre isso. Todo mundo, super especulando, super especulando. A gente olhou uma pra outra e falou assim, a gente vai falar disso quando o Fernando Alonso liberar, dar uma entrevista, confirmar isso. Por isso que a gente tá toda hora falando do Carlos Sainz. A gente não pode perder a noção do limite das coisas e decidir que a privacidade de todo mundo é a privacidade que é nossa e a gente tem direito de falar sobre o assunto de todo mundo, sabe? A Diana mandou uma pergunta que eu achei bem legal, porque isso é uma regra que existe desde o dia 1 pra gente. O quê? Se vocês discordam sobre algo pra postar, tipo, uma acha legal e a outra não, como resolvem? Depende quem tem o melhor poder de persuasão. Tô brincando. Pois é, no Bifest, por exemplo, a minha palavra ela é mais importante que a palavra da Luísa. Brincadeira. Não, a gente tem uma regra sobre isso, né? Todo mundo tem poder de veto. Isso aí. Eu tenho, a Luísa tem. As duas sócias 50-50 é isso aí. Tem poder de veto. Tchim-tchim. O que isso quer dizer? Se eu falo não, é não. E se eu falo não... é não. Talvez se a Luísa tiver meio afim, ela fala. Não, brincadeira. Não, é não. Não, é não. E assim, hoje em dia a gente sempre teve liberdade de fazer as coisas, mas no começo a gente se consultava bastante. É que eu acho que a gente ainda faz um pouco isso. A gente tá sempre se falando. Exato, mas por exemplo assim, hoje se uma quer fazer um story,
provavelmente a gente não vai consultar uma outra pra fazer essa história. Exato. A não ser que seja alguma coisa muito específica. Ou então responder direct, porque a gente recebe muita direct. Isso. E nós somos em 2 pessoas. Então, às vezes, tem uma direct que seria bom as 2 olharem, outra que uma só. Exato. Mas não, se eu quero chegar lá e dar uma respondida de direct, eu respondo direct e eu não devo satisfação nenhuma, Luísa. Moderar os comentários é a mesma coisa. Sim. Mas tem alguns detalhes, tem algumas coisas que pra gente, assim, é 100% regra de que as 2 vão liberar. Então, por exemplo, assim, nenhum podcast vai ao ar sem que as 2 tenham ouvido todo já e dado pronto, ok. editado, o que é Vídeo meio do complicado, né? Porque a gente faz de um dia pro outro, mas enfim. Vídeo do YouTube, mesma coisa. Os roteiros de todos os reels, de todos os TikToks, tudo que entra, as 2 aprovam 100% do conteúdo. Sim. Doa quem doer. Mas isso é uma coisa que, mesmo que não seja um veto, a gente se ajuda muito nesse sentido. Porque assim, eu escrevi um roteiro, vê o que tu acha antes de eu ir lá gravar. Claro. Tudo bem. Não, esse começo aqui tá muito fraco, ninguém vai continuar assistindo esse vídeo. Isso. Tá, as 2 fazem uma com a outra. Então, Sim. só da gente ter, assim, essa liberdade uma com a outra de se ajudar a fazer isso já é muito bom. E também, senão, não teria por que fazer de dupla, né? Pois é. Era só fazer sozinha, né? Aí iam ser 2 flopadas. A Elaine. Tem algum conteúdo que vocês queiram gravar há muito tempo, mas ainda não conseguiram? Eu queria entrevistar o Carlos Sainz. Tô brincando. Tá brincando? Se não queria entrevistar o Carlos Não, Sainz. eu entrevistaria, tá? Se eu tivesse oportunidade, dá pra mim que eu faço. Não, eu acho que mas eu não tenho vontade de entrevistar ele. Conhecer, sim, claro, mas não é necessariamente entrevistar. gravar uma dancinha do TikTok com ele. E se ele dançar, eu fico só olhando, tá? Eu acho que é uma pergunta com várias camadas, porque tem várias coisas que a gente faria, mas não faz. Seja por, sei lá, uma falta de acesso ou falta de oportunidade. Que nem, uma entrevista com o Carlos Sainz. Se o Carlos Sainz te liga e fala, tu quer me entrevistar? Tu diria que não? Claro que não. Não, então. Mas eu acho que tem uma diferença. Mas, não, pois é. Aí eu acho que tem essa questão de oportunidade. Tem vários conteúdos que a gente já comentou. Tipo assim, nossa, se nós fôssemos criadores homens, a gente poderia fazer esse conteúdo. Totalmente. Isso é uma coisa que limita bastante a criação de conteúdo. Especialmente porque a gente gosta muito de fazer coisas engraçadinhas e um humor levemente ácido. E tem várias coisas que a gente já comentou muitas vezes. Tipo, olha, se nós fôssemos 2 homens, com certeza esse conteúdo seria ótimo. Nós, mulheres, não podemos fazer esse conteúdo. Eu acho que isso sim. Não podemos. Obviamente a gente pode fazer o que a gente quiser, mas a questão é que o público não receberia da mesma forma. Então a gente prefere não se esfolar, sabe? A gente prefere fazer uma coisa que vai ficar bem pra gente. Que a gente não vai ter que ficar 15 anos moderando comentário depois. Tem alguns conteúdos que a gente já faz sabendo que eles não vão furar a bolha. Sabe, por exemplo... Vão ficar pro pessoal que já nos conhece. Isso, mas são conteúdos que a gente queria fazer a pesquisa, a gente adorou como ficou, a gente trouxe uma discussão que foi legal, que foi pertinente pra nós, né, pra nossa comunidade. Então, isso pra gente é o tipo de conteúdo relevante que a gente gostaria de fazer, sabe? Porque, enfim, a gente não gosta de fazer conteúdo que só sai da bolha, só sai da bolha. Na real, a gente não tem muito controle, apesar de que eu acho que agora, mais ou menos, a gente já tem uma ideia do que vai sair da bolha e do que não vai. A gente vai conhecendo como o algoritmo funciona. Então a gente sabe, esse conteúdo aqui, ele vai mostrar mais pra gente de fora, esse conteúdo vai ficar pro nosso pessoal. De toda forma, eu acho que sim, tem alguns conteúdos que a gente não faria por essas questões que a gente falou, mas tem alguns... Por exemplo, eu adoraria fazer um conteúdo, assim, num GP fora. Fazer, assim, a experiência do Grande Prêmio de Singapura. Nossa, me convida pra ir junto. Uma marca nos leva, entendeu? A gente faz um vlogão show. Nossa. A gente vê as experiências. Sim. Isso é uma coisa que eu adoraria fazer. Sim. Uma coisa que eu tenho desde o começo do Bifest muita vontade de fazer. Só que é uma coisa que eu penso que, assim, ninguém ia ter interesse de assistir. 2, ia dar uma trabalheira desgraçada. Mas normalmente é assim. Quanto mais trabalhoso, menos as pessoas vão querer assistir. Mas é uma coisa... Sabe aquelas coisas tipo bucket list? Sabe aquela lista aí, 100 coisas pra fazer antes de morrer? Sei. Eu quero assistir todos os GPs de Fórmula 1 desde o dia que eu nasci. Minha nossa Isso senhora. É uma coisa que, tipo assim, há anos eu quero fazer, tá? Aproveita que agora em abril não vai ter corrida. Não, mas não dá tempo. Eu tô muito velha, Luísa. Não vai dar tempo pra ver tudo em abril. Não, mas especialmente porque eu nasci num fim de semana de corrida. Um dos melhores GPs da história foi no fim de semana que eu nasci. Sim. E eu tava lá quando tu nasceu. Será que eu faria, tipo, um vlog reunindo por ano? Não, todas as corridas. Não, eu não vou assistir. Mas é isso que eu tô falando. Eu não fiz, mas gostaria de fazer. Provavelmente não vou fazer, porque quem é que vai assistir isso daí? Isso é só pra minha satisfação pessoal. Um dia eu vou fazer e eu quero registrar isso de alguma forma. Pode ser no meu diário, pode ser uma coisa assim. Uma coisa mais íntima. Sem eu encher o saco dos outros, entendeu? Claro, mas é importante a gente saber o momento
momento de não encher mesmo. A Caroline mandou: como organizam a constância e a presença de vocês aqui? E a curadoria genial. Impressionante. Ai, muito obrigada. A constância é assim. A Tem gente que ter conteúdo. A gente trata como obrigação. O que acontece é que às vezes surgem coisas que ou a gente coloca a mais ou substitui alguma coisa que estava pensada. Mas a gente tem um calendário compartilhado que a gente vai organizando nossas semanas ali. E a gente vai anotando as ideias também, né? Então, por exemplo, é muito comum que em semana de grande prêmio aconteçam várias coisas. E, isso aqui seria um conteúdo legal. Olha, isso aqui poderia... Vamos fazer uma pesquisa, vamos ver se tem alguma coisa aqui. E nem sempre tem alguma coisa de timing ou que seja pertinente ao final de semana de corrida. Pode ser levado pra frente, que pra nós facilita, porque normalmente nas semanas de Race Week, a gente costuma ter bastante conteúdo sobre a Race Week. Exato. E que é muito legal, e que todo mundo gosta de ver, e que a gente gosta de fazer. Aí talvez não seja necessariamente a melhor semana pra gente fazer a análise do estilo do Schumacher, por exemplo. Isso, exatamente. Isso fica pra uma semana que não tenha tanta coisa, atualidades acontecendo. Então a organização da constância é assim: um episódio do podcast por semana, um vídeo no YouTube por semana, 2 conteúdos por dia no Instagram e no TikTok, e stories durante o dia, o que der pra fazer. Exatamente. E também nós não somos intransigentes sobre isso. Então, assim, se é um dia que tá tudo andando muito bem no Bifest, mas aí a gente tá super cansada, não precisa entrar mais um post hoje, né? Exato. Então, ou então, meu dia tá insuportável no trabalho, minha cabeça tá estourando. Ou não, tudo bem. Ou, por exemplo, assim, nossa, é um dia que eu não consegui encostar no telefone. A Gi vai gravar os 2 vídeos, vai fazer os stories, e é isso aí. E o contrário também vale. E não tem essa coisa do, um vídeo pra cada uma. Um vídeo de uma, um vídeo da outra, um vídeo das duas. Então, a gente tem essa flexibilidade pra conseguir atender a outros critérios que pra nós são mais importantes, como, por exemplo, de estarmos perto de vocês, estarmos conversando sobre o que tá acontecendo. Isso pra nós é mais relevante do que outras questões. Sim. Uma pequena pausa, porque quem diria que gravar por mais de meia hora faria o telefone superaquecer? Pois é, mas estamos aqui, né? Será que deu diferença no nosso ângulo? Não estamos conseguindo saber. Pois é. Mas vamos responder a última pergunta. Ai, já tá na última. A Isabela: poderiam compartilhar um sonho que vocês possuem juntas e relacionado à Fórmula 1? Eu tenho 2 coisas. Eu vou tentar dar uma fugida dos super clichêsões, assim, todos os GPs que eu gostaria de ir, todos os pilotos que eu gostaria de conhecer, eu gostaria que vocês atentassem que quando foi pra responder qual conteúdo vocês ainda não gravaram, eu falei um vlogão no GP de Singapura. Então vocês esperem o que eu vou falar, que é sonho. O vlog no GP de Singapura, uma hora dessas, vem aí. Uma coisa que eu ia achar legal, eu sei que a pergunta foi que as duas em conjunto, obrigada. Mas ia beneficiar nós duas. Eu sempre faço o resumo das coletivas quando tem corrida. Eu ia achar o máximo um dia fazer tipo assim, na salinha de imprensa de um GP. Isso é uma coisa praticamente impossível, porque só entra quem é mídia credenciada, e a Fórmula 1 não é que nem as outras competições de automobilismo pra que qualquer um pode lá botar seu nome num site e aí parabéns, você tem um crachá de mídia. A Fórmula 1, tu tem que ter um vínculo com um veículo e tem que botar 500 aprovações. Entrem no site da FIA e vejam. Sim, eles têm altos então critérios. Eu vou querer. Tu imagina eu na entrada do paddock fazendo fashion day com cada um que passa. Isso ia ser tudo? Tudo. O grande prêmio que quiser facilitar essa experiência pro Bifest. Quem são as marcas que têm acesso a quinta-feira no paddock? É quinta-feira, não é nem no grande Mas quinta-feira é media day, todas as marcas têm acesso. Sim, que é quando eu faço fashion day. Sim, e quando eu faço as coletivas. Quinta-feira, isso aí, né? Pessoal, você marca que quer que o Bifest faça conteúdo pra você, esse é o conteúdo que o Bifest quer fazer. É isso aí. Mas sabe uma coisa que eu, enquanto pessoa física, claro, eu adoraria fazer o Fashion Day, como eu falei. E adoraria que a gente conseguisse fazer as coletivas assim como ela deseja. Obrigada. Mas, eu como pessoa física, eu gostaria muito de ir a um grande prêmio da Itália. Todos nós da família que gostamos de automobilismo. Isso ia ser bem legal. Conseguir levar todo mundo. Isso é uma coisa que eu acredito que em algum momento da nossa vida a gente vai fazer. Vamos sim. E pra mim seria assim, o auge. Considerando o Bifest, tem uma coisa que eu ia achar muito legal. Que a gente tivesse uma experiência de marca, com alguma marca, num grande prêmio de São Paulo e que a gente pudesse levar vocês junto. Então, por exemplo, a gente vai, sei lá, vai pra arquibancada de alguma marca. Sim. Ou então a gente vai pra, sei lá, um camarote ou qualquer coisa de alguma marca. E a gente pudesse... levem 5 fasters com vocês. Ter ingressos pra vocês. Isso eu acho que seria muito assim, legal.
Meu Deus, ia ser dificílimo escolher quem a gente ia levar. Nossa, sim. Promoção, né? Sorteio, concurso. Sei lá. Mas eu acho que isso ia ser muito legal. Sim. Sabe, o Bifest te leva pra Interlagos, imagina? Nossa, isso ia ser muito legal. Isso é legal. Ó, eu organizei essas perguntas, a gente nem sabia o que vinha. Pois eu é. vou ver, a caixinha tá ainda aberta, eu vou ver se chegou mais alguma coisa legal. De quem foi a ideia do Bifest? Foi das duas, né? É, meio que ao mesmo tempo foi se construindo, assim. A tava gente meio que divide o neurônio, né? Tava meio caindo de maduro pras duas, assim, né? A rotina de vocês deve ser doida. Como vocês conciliam o CLT com o Bifest? Sim. Sim. Não, ó, eu vou falar por mim que o meu contrato de trabalho ele é super flexível. Basicamente, eu tenho um número de horas que eu preciso cumprir num dia. Só por ela. E aí, então, se eu cumprir quebrado, se eu não cumprir quebrado, eu trabalho remoto também. Então, a gente trabalha bastante remoto, isso é muito bom, né? Isso é muito bom e eu consigo conciliar bastante. Se eu precisar fazer uma pausa e depois voltar a trabalhar, se eu cumprir meu horário, é bom. E eu faço horário bancária, né? Isso é uma grande vantagem. E eu acho que, no geral, as duas trabalham em instituições que valorizam equilíbrio entre vida pessoal e profissional, né? Exato. E também a gente procura ter bastante descrição a respeito do Bifest no ambiente corporativo, porque, infelizmente, assim tem que ser. E a gente não expõe, nem lá nem cá. E funciona, mas a rotina é bem doida e a gente tem bastante disciplina, assim, pra conseguir fazer as coisas que a gente gostaria de fazer. Onde vocês moram? Porto Alegre, nascidas e criadas. Não, acho que a pessoa quer saber o endereço, Luzia, tu não vai falar? Ai, vou. Qual foi a situação mais emocionante que já passaram com o Bi? Nossa, eu acho que eu e tu, nós duas choramos dando depoimento pra William. Ah, é. Sim. Vocês já foram em Interlagos? Já fomos. Vamos encerrar por aqui agora, porque eu acho que tem bastante pergunta na caixinha. Algumas que eu acho que a gente já meio que respondeu também. Tem várias perguntas que repetiram no geral. Então tomara que várias pessoas se sintam contempladas por esse vídeo. É isso. A gente espera ter respondido algumas coisas. Eu gostei de fazer esse vídeo, tu gostou? Eu gostei. Acho que a gente tem que vir tomar café mais vezes, assim, no YouTube. Vamos ligar o ar-condicionado da próxima vez, que eu nem ligo que o microfone talvez pegue o chiado. Tá muito calor aqui. Vocês iam se importar se da próxima vez a gente estivesse com o ar ligado aqui dentro? Pois é. Só pra eu saber uma coisa. Pessoal, se você nos assistiu até aqui, muito obrigada. Considere se inscrever no nosso canal, deixar um like nesse vídeo. Deixe seu comentário falando o que você achou desse vídeo. E se tiver mais alguma pergunta que a gente não respondeu aqui, você ficou curioso, pode perguntar também que a gente responde. É isso, coisa boa, não é Race Week e a gente consegue bater bastante papo, né? É isso aí. Um beijo. Tchau!